para assumir aqui o púlpito. Aplauda ao Senhor pela vida do homem de Deus. Amém. Já faz parte aí da nossa família. O pastor Adriano, então, esse aí nem se fala, né? Ele falou que ele já está até na folha de pagamento da Cara de Leão de Vila dos Teres, pastor Adriano, que já está aqui sempre. Cadê ele? Estão brincando com ele. A gente gosta de falar mal das pessoas na presença delas. Espera aí. Aí tá lá. A gente só fala bem, né? Em nome de Jesus. Maledicente já foi embora da nossa vida. Pastor Adriano, vou falar coisa boa dele. Ele é vascaíno. Concorda que eu falei coisa boa dele? Não vamos entrar nesse mérito. Obrigado, tá, pastor? Pelo carinho aí, pela presença de vocês. Estão em casa, né? Amém. Fica à vontade. Aleluia. Bênção de Deus. Boa noite a todos. Vou dar mais uma chance. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Muito bom, privilégio. Eu sempre digo que a minha adolescência, juventude foi marcada por ouvir as canções de vocês, E Projeto Vida Nova de Irajá. E quantas... Eu ministrava louvor também, não é só você que canta bonito não, tá? Eu já ministrei muitas canções, muitas. Era muito bom. E é um privilégio poder estar com vocês aqui de novo, tá? Com a EFOL. A EFOL está acontecendo lá no anexo da igreja. E a quarta-feira que vem, será da mesma forma. Quem vai estar aqui semana que vem é o pastor José Maurício. Essa semana nós estamos aí com a Cláudia e a Eunice, a primeira parte da EFOL. E a semana que vem nós temos a segunda parte da EFOL. Eu tenho certeza que na quarta-feira eu quero convidar, é aberto para todo mundo. E na verdade esse tempo aqui é justamente para te desafiar e te animar a fazer a próxima EFOL. Amém? Vamos ter outra aqui? Imagina um EFOL realizando aqui, não lá no anexo. Realizando a semana toda aqui. Amém? Amado, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele não é julgado, mas ele julga a si mesmo. Eu me julgo. Isso aqui não é papo de gente empolgada, com alguma experiência maravilhosa. Não, eu me julgo. Eu me converti na EFOL há 20 anos atrás. Eu me converti fazendo uma EFOL. Há mais de 20 anos atrás, precisamente aí 21 anos atrás, eu só estava assim, como diz no Goiás, a capa da gaita. Destruído, miserável, pobre, cego e nu. E foi vindo fazer uma EFOL para restaurar minha vida, que eu tive um encontro real com Jesus. Amém? Eu considero um dos melhores conteúdos até, vou falar uma coisa para vocês, até Deus me entregar uma imersão que a gente realizou alguns meses atrás, eu achava que a escola mais maravilhosa que eu tinha feito é a EFOL. Até eu fazer a imersão à Força dos Pais. Alguém viu alguma postagem da imersão à Força dos Pais? Foi um negócio assim sobrenatural. Então, na próxima imersão, vou divulgar aqui, vocês param tudo, vai fazer lá comigo. É uma semana. Mas a EFOL é fantástico, o conteúdo do Pastor Cote é maravilhoso. Amém? Bênção de Deus, tem os nossos livros lá, tem a camiseta da EFOL aqui. Deixa eu fazer um disclaimer aqui para vocês, tá? Deixa eu fazer um disclaimer. Quem não sabe o que é disclaimer? Quem não sabe o que é disclaimer aqui? Disclaimer é quando você prepara as pessoas para ouvir o que elas vão ouvir, tá? Você está num culto evangélico, você está numa igreja evangélica, eu jamais falaria algo aqui contra as escrituras, tá? Mas o que você vai ouvir aqui não é uma pregação, tá? O que a Eunice fez é uma pregação. O que a Cláudia está fazendo lá é uma pregação. O que você vai ouvir aqui não é uma pregação, é uma palestra. Entendeu? Você vai ouvir uma palestra. Que essa palestra não está contra as escrituras. Eu jamais daria uma palestra que fosse contra as escrituras. O que eu vou apresentar para vocês aqui é um conteúdo de um livro que eu escrevi. Eu posso dizer que é um dos primeiros livros, entre aspas, secular que eu escrevi. É um livro que qualquer pessoa pode ler.
vai ter ali algumas citações bíblicas. Aquilo que o Augusto Cury fez muito tempo, né? O Augusto Cury, durante muito tempo, ele sendo um cristão, 90%, eu tenho 14 livros escritos, 99% dos meus livros são evangélicos, são cristãos. Mas é o segundo livro que eu escrevo secular. Eu não gosto muito dessa palavra secular, porque não tem secular e sagrado, né? Tudo é sagrado. Mas é uma palestra, é um conteúdo do meu livro que eu escrevi, ele está em gráfico ainda, onde eu trago um entendimento que eu tenho estudado aí nos últimos 5 anos, tá? E é claro que eu vou procurar citar alguns textos bíblicos, né? Mas a base do que eu vou apresentar para vocês é uma base científica, tá? Por isso que é uma palestra, é uma base científica, e que jamais eu falaria uma base científica. Poderia colocar o PowerPoint para mim? Eu jamais falaria uma base científica sem ter, pelo menos, uma fundamentação bíblica e teológica. Para quem não me conhece, a maioria de vocês me conhece, meu nome é Eurípides Mendes, eu sou pastor da igreja Sal da Terra, sou missionário da Jocum, Jovens com a Missão, tá bom? Eu quero falar com vocês, deixa eu só me habituar aqui com o passador. É o de baixo? Ah, é o de baixo. Depois eu coloco aí para vocês me seguirem no YouTube. Eu quero falar com vocês sobre herança emocional, tá? A EFOL trabalha com herança espiritual, dentro da proposta do pastor Marco de Souza Borges. Nesse livro aqui, pega aí, Varão, pega esse livro e traz aqui só para me mostrar. Dá para ele aí? Dá para ele? Traz aqui para mim. Dentro desse livro aqui, o padrão, o pastoreamento inteligente, o padrão de aconselhamento na libertação. O pastor Corte, nesse livro que é a EFOL é em cima desse livro aqui. Na verdade, são 2 livros, o padrão de aconselhamento e a meditação no livro de Josué. Esse livro aqui, ele desmistifica a maldição hereditária. O pastor Corte tira a maldição da mão dos demônios e coloca nas mãos de Deus. Porque a maldição não vem do diabo. Não existe um único versículo na Bíblia falando que a maldição é do diabo. A maldição vem de Deus. Eu amaldiçoarei a 3ª e 4ª geração. Então, de cara, o pastor Cote desmistifica a maldição como sendo algo do diabo. A maldição é uma disciplina de Deus na sua vida para você ver as iniquidades que você carrega durante anos. Maldição, as pessoas acham que libertação é expulsar demônios. Libertação não é isso. Expulsar demônios é um sinal do ministério evangelístico. O evangelista precisa de possessão demoníaca, manifestação de demônio, para que o ímpio, ao ver o sinal dos demônios sendo subjugados ao nome de Jesus, ele sinta um temor. Concorda comigo? Então, o evangelista tem que ter dom de expulsar demônio, porque ele vai levantar a mão, arrancar o capeta do povo e pronto. Libertação não é isso. Isso não é libertação. Libertação é para crente. Expulsão de demônio é para ímpio. Libertação é para crente. Por quê? Nós podemos comparar como um lixo. E tem moscas na sua casa. Para você ficar livre da mosca, você compra Baygon ou remove os lixos? Pois é, as pessoas querem ficar livres de demônios, mas não querem remover o lixo da vida dela. Quando você remove o lixo do pecado, o lixo do adultério, o lixo da pornografia, o lixo das iniquidades geracionais, você remove as moscas. Tanto é que no nosso Ministério de Libertação, nós proibimos possessão demoníaca. Quando você vai orar com alguém, quando você sabe que alguém vai passar por libertação, uma das primeiras coisas que a gente faz é, nós repreendemos
qualquer manifestação demoníaca. Porque eu não quero a pessoa possessa. Porque quando a pessoa está possessa, ela perde o quê? A sobriedade, o entendimento. Eu quero a pessoa acordada. Eu quero lucidez. E uma coisa que a gente fala é o seguinte: caso haja uma possessão demoníaca, é um sinal de Deus para apontar alguma coisa. Se houver uma possessão demoníaca, não foi porque a gente invocou, foi porque Deus quis que isso acontecesse. Então, herança emocional parte do mesmo princípio de heranças espirituais. Como assim, Eurípides? Irmãos, a maioria de nós não temos dificuldades de compreender sobre herança familiar. Concorda comigo? Quem aqui já recebeu uma herança familiar? Quem aqui já recebeu uma herança familiar? Quem aqui? Né? A herança familiar, quando a gente recebe uma herança familiar, tem toda as leis que obedecem àquele princípio. Você não pode receber uma herança familiar sem estar fundamentado nas leis da Constituição, nas leis que regem aquela nação. As leis da herança familiar no Brasil é diferente dos Estados Unidos em alguns aspectos, é diferente da Europa em alguns aspectos. Nós conhecemos sobre herança genética, ok? Nós herdamos geneticamente certas influências ali genéticas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a sua cor de cabelo, o seu tom de pele, a sua voz, os seus olhos, né? Às vezes você tem lá um parente polonês, você tem um tataravô polonês, brancão, do olho claro, e aí a sua mãe, o seu avô casa com uma morenona, muda para o Brasil e casa com a sua tataravó o seu tataravô casou com uma morenona aqui do Rio de Janeiro. Ele veio da Polônia para cá, ficou apaixonado na negona, casou com ela. Aí os próximos filhos vêm como? Perde um pouco da tonalidade. Aí os seus filhos casam com outra carioca, mais morena. Os próximos filhos vêm o quê? Mais morena. Até o momento que aquela disposição genética desaparece, entre aspas, porque a genética está lá no sangue. E para seu desespero, dá um salto genético. Está lá você com a sua negona, nasce um branquelo. E aí? Aí azedou o caldo, aí o irmão desespera, né? Mas aí vai fazer o teste de DNA, duvida da esposa, né? Vai lá fazer o teste de DNA, tá lá que é seu filho, né? Isso acontece, salto genético para desespero de muita gente, entendeu? Mas a genética é realmente aquilo que nós herdamos geneticamente dos nossos antepassados. Ninguém tem dificuldade de entender essas coisas. Como eu disse para você, existe herança espiritual. Existe herança espiritual. É provado, amado, que uma geração de pastores, de famílias pastorais, entende? Um homem que se posiciona diante de Deus, se torna um líder espiritual, se torna uma voz na sua nação, uma esposa que se posiciona espiritualmente, os filhos se posicionam. Quando você vai ver a quarta geração de pastores, amados, são pessoas que são usadas tremendamente por Deus. Não estou dizendo que você que teve dificuldade na vida não possa ser usado por Deus. Eu costumo falar que eu sou assim, pastor Adriano, a gente é esperança. A gente é esperança. Entendeu? Luciano Subirá é inspiração. Porque o Luciano Subirá, meu irmão, faz jejum de 40 dias com 14 anos de idade. Deus me livre eu com 14 anos de idade. Você nem sabe o que eu estava fazendo, entendeu? O Cote, meu irmão, nem sei se já pecou na vida, entendeu? Você vai ouvir o cara assim, você é inspiração ou esperança? Pois, primeiro crente, com 20 anos, não, então você é esperança, entendeu? Quem nunca desviou, sempre casou certinho, quem aqui? Quem é? Vai lá. Tudo esperança aqui, então, entendeu? Ninguém é inspiração aqui, entendeu?
Tem gente que tem uma vida assim que é uma inspiração, meu Deus. Agora tem gente igual eu assim, meu irmão, que você olha para o meu passado e fala assim, te gera esperança, entendeu? Esperança. Então, amado, nós somos aí, e é provado que muitas das vezes quando você vê lá alguém assim, sabe, posicionado em Deus, casou tudo certo, você vai olhar para essa pessoa, ela é a quarta geração, terceira geração de pastores, de homens e mulheres posicionados na vida. Nós levamos para as futuras gerações uma força espiritual de vencer o pecado como nunca existiu. Por que alguém vai lá, sabe fazer escolhas saudáveis, sabe se posicionar na vida? Quando você vê, é fato, é uma herança espiritual que essa pessoa tem. Da mesma forma que você carrega coisas terríveis. Fala, pastor, eu já ouvi isso centenas de vezes. Pastor, eu sou o seguinte, pastor, eu quero poder me posicionar em Deus, mas não consigo. Queria poder ser fiel, não consigo. Biblicamente falando, amado, a existência do pecado da humanidade, bem como a maldição do pecado, que é a morte, é uma herança espiritual herdada pelo nosso pai Adão. Todos nós, que lutamos com o pecado, que está aqui, na nossa natureza, esse pecado foi herdado de Adão. Mas o pecado não só é a herança do Adão, mas a maldição do pecado. Quando Adão pecou, o que veio junto com o pecado não foi só a natureza caída, não foi só a disposição de pecar, mas a morte, que é a maldição do pecado. A morte reinou na humanidade até Cristo. Jesus, ele não veio ao mundo com a nossa natureza caída, não sei se você sabe disso. Jesus não foi, ele era humano, mas ele não tinha essa natureza que nós temos. Nós herdamos de Adão o pecado. Jesus era espírito vivificante. Nós somos tentados da nossa natureza para fora. O diabo nos tenta a partir da nossa própria natureza. Todo pecado que você comete nasceu, acredite, não foi do diabo. Todo pecado que eu e você cometemos nasceu da nossa própria natureza. O próprio Jesus fala, é do homem que surge toda a maldade. É do coração do homem que tem a morte, tem as perversões, a maldade. Tudo que há de mal na humanidade nasce a partir da própria natureza do homem, que o diabo tenta a partir da nossa natureza. Tiago fala isso. Todos nós somos tentados pela nossa própria natureza. Jesus não foi tentado de dentro para fora. Jesus foi tentado de fora para dentro. Nós pecamos porque o pecado já habita em nós. A tentação de Jesus não foi pelo pecado que habitava nele. A tentação de Jesus foi pelo pecado que habitava no próprio diabo. E ele foi tentado à semelhança de todas as coisas. Mas a questão é que todos nós nascemos em pecado por conta do Adão. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Olha só o que diz aí nesse texto de Romanos 5,12. Romanos 5,12 fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado há morte, como eu acabei já de falar, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Jesus veio para quebrar a maldição da morte. Jesus veio quebrar a maldição da morte que reinava. Mas mesmo nós sendo redimidos, convertidos, ainda assim, nós estamos o tempo todo vivendo com os efeitos do pecado de Adão. Quem aqui tem convicção que é novo, que passou pela conversão genuína em Cristo Jesus? Quem aqui? Mas você ainda está todos os dias sob os efeitos do pecado de Adão? Sim.
O pecado tenta você o tempo todo, sim ou não? E é interessante, quando a gente fala a respeito disso, a gente precisa entender que ou nós estamos em Cristo, recebendo toda a herança espiritual de Cristo Jesus, ou nós estamos em Adão, satisfazendo a vontade da carne o tempo todo. Por isso que o Paulo fala que a gente é entregue à morte, não é todos os dias, é o dia todo. É o dia todo. Entende? Por quê? Porque eu tenho que renunciar à minha natureza, levá-la à cruz. Entendeu? Agora só, agora escute. Essa herança, ela atinge outros aspectos também da nossa vida. Quando a gente fala de herança, nós falamos, como eu disse para vocês, de herança patrimonial, de bens, sim ou não? Herança de bens. E nós não temos dificuldade de entender sobre herança patrimonial, herança de bens. Nós falamos aqui rapidamente sobre herança espiritual, e nós também não temos dificuldade de entender sobre heranças espirituais, como eu acabei de mencionar aqui, principalmente no que diz respeito a Adão. A herança espiritual que nós recebemos de Adão ou de Cristo. Sim ou não? Por que eu sou salvo? Porque eu estou em Cristo. Por que eu estou condenado ao inferno? Porque eu estou em Adão. Só existem dois cabeças da humanidade, Adão e Cristo. Ou você está tendo Adão como seu cabeça, ou você está tendo Cristo como seu cabeça. O nome disso é herança espiritual. Em Cristo você herda todas as bênçãos espirituais, em Adão você herda todas as maldições espirituais. Está claro? Agora, e também falei sobre herança genética, né? Falei sobre, rapidamente. Nós herdamos dos nossos antepassados, não apenas características físicas, né? Mas nós herdamos questões ligadas à saúde. Herdamos questões genéticas, obesidade, diabetes, câncer e tantos outros problemas hereditários. Nós temos milhares e milhares de documentos científicos que provam que nós herdamos geneticamente. Você vai lá e você vai ver os genes da obesidade. Você vai ver os genes do lúpus. Você vai ver os genes de tantos problemas que a gente carrega, que a humanidade carrega. E essas heranças genéticas são algo que, infelizmente, amado, a maioria de nós carregamos aí. Se você tem condições financeiras, né, de fazer um exame para saber todo o seu mapa genético, fazer o seu mapa do seu DNA, você descobre que na idade X, com 50 anos, você terá câncer de próstata. Você vai ter câncer de mama. A gente vê os ricaços aí, principalmente a Angelina Jolie, lembra? Ela foi lá, arrancou as 2 mamas dela, porque lá na leitura genética, que é muito caro para você fazer isso, quando você faz lá todo o seu código genético, você descobre que lá na sua célula tem um gene de câncer, que pode ser disparado. Pode, não está dizendo que é inevitável, mas a probabilidade é que pode disparar esse câncer em você. Mas escute, da mesma forma que nós herdamos heranças físicas, materiais, nós herdamos herança genética, nós herdamos herança espiritual. Mas nós também herdamos herança emocional. E talvez seja a primeira vez que você vai ouvir falar sobre herança emocional. Que da mesma forma que nós temos heranças de bens, herança genética, herança espiritual, existe uma herança emocional. Todos nós sofremos profundas experiências emocionais, inclusive intrauterina. Uma vez nós temos um evento que vai acontecer agora em novembro, chama REDEC. Eu vou ministrar, a missionária Cláudia vai ministrar, o pastor José Maurício vai ministrar,
os palestrantes da EFOL, junto com o CORTE, os que mais ministram no Brasil. O REDEC é um evento que reúne vários diretores acadêmicos. Nós temos diretores acadêmicos da EFOL aqui, que fez nosso curso? Temos aqui? Não? Mas futuramente vai ter vários aqui, né? Em nome de Jesus. Mas, e esse evento do REDEC, que é uma rede de conselheiros, acontece para a gente ter um tempo junto, para a gente compartilhar, eu falar como é que foi a EFOL lá na Cara de Leão, como é que foi a EFOL lá em Beltrão, como é que a Cláudia está com a EFOL dela lá, com a Eunice, lá em Contagem. São os líderes que trabalham na rede ministerial do Pastor Cote. E eu lembro que uma vez, lá em Balneário Camboriú, nosso encontro lá da REDEC, tinha o pastor Alcione Emerick. Quem conhece o pastor Alcione Emerick aqui? E o pastor Alcione falou um relato muito curioso. Ele contou a história de uma mãe que procurou ele, muito desesperada, cristã, evangélica, e ela estava muito agoniada porque o menino dela, de 9 anos, havia declarado para ela que queria ser uma menina. Eu quero ser uma menina, eu quero ser uma menina, meu nome está errado, eu não quero chamar, vamos colocar aí um nome hipoteticamente, eu não quero chamar Cláudia, eu quero chamar Cláudia, eu não quero chamar Cláudia, eu quero chamar Cláudia. Eu quero mudar meu nome, eu nasci no corpo errado. E ela entrou em pânico. O menino de 9 anos chegou para ela e disse. E ele já demonstrava lá, desde a tenra infância, certos trejeitos. E quando ele chegou nos 9 anos, ele chegou à conclusão que queria virar uma menina. Ela entrou em desespero, procurou o pastor Alcione, que além de ser um excelente palestrante, é pastor e também psicólogo. Hoje ele atua, inclusive, até mais como psicólogo do que como palestrante. E ele contando que ela sentou com ele, ela chorava muito, chorava. Aí, ele, ouvindo aquela mulher e a dor dela, veio dentro dele uma pergunta, se algum momento na vida dela tinha acontecido alguma coisa estranha que apontasse para ele que ele era uma menina. Ela falou, pastor Alcione, ele estava mais como terapeuta ali, não como pastor. Alcione, como psicólogo, né? Alcione, você quando vai fazer o exame lá, no 3º mês que sabe que é menino ou menina, né? E tem toda uma explicação científica que diz por que é difícil saber o sexo da criança. Mas durante muito tempo só vê 2 pauzinhos, 2 risquinhos lá na parte genitária da criança. Mas chega um momento que a menina, o órgão genital aparece com mais facilidade, se for menino ou menina. E o médico falou que era uma menina. O resultado saiu menina. E aí, Cláudia, né, colocou lá Cláudia, escreveu o nome, fez festa, e roupa, e tudo que você puder pensar, e ela já fez para receber essa menina. O quartinho rosa, o nome rosa, no quartinho, todo o enxoval rosa, a festinha de revelação rosa, tudo. Hoje faz tudo isso, né? Estoura balão rosa, tudo. Quando a criança nasceu, era um menino. E aí aquele desespero, né? Para mudar tudo, para trocar tudo e doar, para poder vender, para tentar fazer um enxoval de último momento. Esse menino cresce, já com trejeitos afeminados. Desde 1 aninho, 2 aninhos de idade. Para desespero de todos. Como é que você vê isso acontecer? Isso é na contramão, inclusive até das minhas palestras. Eu escrevi um livro sobre sexualidade, aonde são raríssimos casos que acontece de uma criança já nascer dessa forma. Não é assim que é o desenvolvimento da homossexualidade. A homossexualidade, ela tem outros aspectos. Mas, no caso dessa criança, ele desde bebê já apresentava já os trejeitos. E aí, ela começou a contar e ele falou assim, você já contou isso para ele? Ela falou, não, vamos contar para ele. E aí sentou o menino na frente, ele sentiu uma convicção muito forte que deveria contar essa história para ele. A mãe sentou, o menino de 9 anos, né, que queria ser uma menina, mudar de nome, e ela conta, ali monitorada pelo Alcione, ela conta o que aconteceu. O médico errou. O Alcione conta que esse menino foi tomado de uma ira tão intensa que ele colocou o dedo na cara da mãe e disse,
Eu ouvi você me chamando de menina 9 meses. E eu ficava com raiva lá no ventre seu. E eu quero ir lá agora nesse médico falar por que ele fez isso comigo. Querida, foi lá no médico. Ele deu uma dura no médico. Chamou a atenção dele. Por que você errou meu diagnóstico? Eu sou homem. Os trejeitos desapareceram, gente. De alguma forma, esse menino já recebeu desde o ventre da mãe as questões ligadas à identidade dele. Nós temos, amado, inclusive, um relato na Bíblia muito curioso, que é a história lá de Esaú e Jacó. Olha só o texto sagrado aí de Gênesis 25, 22, que diz: porque os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, combateram-se desde o ventre da sua mãe. E amado, isso aqui não é alegoria não, judaica não, isso aconteceu. Por algum motivo, e o tempo não nos permite, Esaú e Jacó tinham já conflitos de irmão desde o ventre, e esse conflito, amado, você sabe dizer comigo, você conhece a história, segue toda a vida desses meninos. Eles vão na adolescência, na juventude, na fase adulta, vivendo na vida o que aconteceu no ventre. Um conflito que deu início desde a vida intrauterina. E esse conflito, todos nós sabemos que tinha a ver com os pais dele. Porque esse menino, ele tinha um lugar que não pertencia, no caso, Jacó. E começou lá no ventre de Rebeca e se estendeu ao longo da vida desses dois irmãos e perpetuou padrões e conflitos, produzindo inclusive divisão familiar. Uma relação, um problema marcado por traições, enganos, divisões familiares, que deu início aonde? No ventre materno. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre o que eu entendo ser trauma. Tá? Eu estou acertando com a igreja. Possivelmente a gente vai ministrar esse módulo aqui para vocês sobre trauma. É um módulo que eu ministro. Mas deixa eu falar rapidamente o que é um trauma. Primeira coisa que você precisa entender é que não existe passado nas nossas emoções. Não existe passado nas emoções. Tudo que aconteceu com você lá no ventre da sua mãe, lá na sua infância, caminha dentro de você por toda a sua vida. Talvez a memória não existe, talvez você não tenha ciência da memória do evento traumático, mas o sentimento que você viveu. Vamos imaginar lá na sua infância, vamos já, não necessariamente no útero da mãe, porque no útero da mãe fala das emoções mais da mãe, mas vamos imaginar que a criança passou por um abuso, a criança passou por uma rejeição, a criança passou por um abandono, a criança passou por uma profunda crise de humilhação. Seja rejeição, abandono, humilhação, lá na infância, fruto de um evento, o evento do abandono. Eu fui abandonado com 1 ano e 3 meses pela minha mãe. Então esse evento, talvez, e eu sei disso, eu não tive memória desse evento durante toda a minha vida. E os eventos que aconteceu com você, traumático, esses eventos que aconteceram lá na sua infância, talvez você não lembre do evento do abuso, talvez você não lembre do evento do abandono, talvez você não lembre do evento da traição, não há memória do evento, mas o sentimento que você teve no evento, você leva por toda a sua vida. Então, trauma não é somente o que aconteceu, mas o que aconteceu dentro de você a partir do evento. Entendeu? Trauma é o que aconteceu dentro de você a partir de um evento que aconteceu com você. Ok? Resumidamente, trauma é isso. Mas eu gostaria de falar a respeito de um conceito chamado a transmissão intergeracional do trauma. A transmissão intergeracional do trauma.
O que seria isso? O que seria essa transmissão intrageracional, transgeracional? São traumas, assim como eu falei de herança espiritual, herança emocional, herança genética. Traumas, heranças emocionais ligadas aos traumas, são dores, sentimentos que não foram vividos por nós. Amado, eu comecei a me deparar com um monte de pessoas, e foi isso que me levou a estudar muito sobre isso. Há 5 anos eu tenho estudado sobre isso. Que parece que a pessoa nasceu com depressão. Quem conhece pessoas assim? Ela nasceu com depressão. Desde quando ela entende por criança, você não vê o evento. Você quer ver uma pessoa assim? Ludmila Feber, sabia disso? Ludmila Feber tinha uma depressão tão profunda que no final da vida dela, ela já não estava nem casada mais. O marido dela não suportou a depressão dela. Uma vez eu ministrava em Fortaleza, eu era o pregador e ela era a cantora. E ela estava no mesmo hotel. E o guitarrista dela era um amigo meu lá de Goiânia. E aí, eu comecei a falar, poxa, eu queria conhecer, né, assim, eu vou só vê-la lá no púlpito, lá no palco, lá. E ela vai descer para tomar café. Ele falou assim, Eurípides, ela não sai do quarto. Ela vai comer no quarto, ela vai almoçar no quarto, ela vai jantar no quarto, ela vai chegar lá, cantar a música dela, ela não gosta de ter contato com ninguém. Foi por quê? Aí ele falou da depressão profunda que ela tinha, era uma depressão crônica. E quando você estuda a história dessa querida irmã, uma mulher de Deus, você vai ver um histórico de uma depressão que não tinha evento na história dela. Não teve lá um evento traumático na vida de algumas pessoas que falou, foi esse evento de abandono, esse evento de traição, esse evento que produziu trauma. E não só nos casos de atendimento. Eu comecei a perceber na minha própria família. Eu comecei a lidar com algumas situações ligadas na minha família, que a pessoa X estava ali com uma depressão profunda, sem existir nenhum evento traumático. Mas quando você olha para a mãe, quando você olha para a avó, quando você olha para a geração dela, era um povo marcado por depressão. Querido, assim como nós herdamos traços genéticos, herdamos traços espirituais, nós também herdamos, carregamos uma herança emocional. Nossos familiares vivem dentro de nós. E eu vou me aprofundar disso, tá? Eu só estou jogando frases para fixar no seu inconsciente, na sua percepção. Nossos familiares vivem dentro de nós. Sentimos suas dores, seus medos. Lembra do Adão? Nós não sentimos o pecado do Adão dentro de nós? Você precisa pecar na infância para ser pecador? Meu irmão, seu bebê já começa a perceber um pecadorzinho de carteirinha. Uma coisa que você contraria, o bichinho vira, voa em você e joga. Não sei se você já teve o teste, eu já fiz isso, não repita isso. Meus filhos, pequenininhos assim, já começando a perceber, sabe, 1 aninho, 9 meses, a gente vai no ouvido e fala assim, Deus maravilhoso, Deus poderoso, maravilhoso, fica assim, ó. Não faça isso, tá? Aí você solta assim uma palavra, não pesada, um palavrinho, não um palavrão. Um palavrinho. Na hora, a criança fala. A criança parece que ela sabe da maldade. Quem já viu isso aqui? Você não ensinou, pecado não se ensina, nasce, meu irmão. Pecado nasce naturalmente. Pega um terreno baldio.
limpa ele, deixa ele limpinho, 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 ara tudo, limpa tudo, arranca aquela areia e fala: nasce feijão, nasce arroz, nasce feijão, nasce arroz, nasce feijão. Vai nascer? O que vai nascer? Sem que você plante. Hã? Porque é a natureza do solo. Esse solo já é contaminado. A nossa natureza é contaminada pelo pecado, naturalmente nasce. Para que nasça arroz, feijão, tem que fazer o quê? Pois é, fruto do Espírito não nasce naturalmente, tem que cultivar na sua vida. Você não vai querer buscar a Deus naturalmente. Você não vai querer orar naturalmente. Isso é fruto do Espírito Santo, não é fruto da natureza humana. Então, amado, nós herdamos dos nossos pais, não somente o pecado, nós herdamos sentimentos, nós herdamos disposições, padrões, memórias. Isso molda as nossas vidas de uma maneira tão intensa, que a gente nem tem noção do que isso implica na nossa história. Deixa eu falar rapidamente o que seria memória emocional. Toda a história da existência dos seus antepassados estão gravadas em cada célula do seu corpo. Sabia disso? Cada célula do seu corpo existe uma memória. Eu estava esse tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer esses estudos, e tinha uma médica lá, e ela era professora na faculdade lá de Curitiba, e ela era responsável pela a área que ela ministrava, dava aula sobre células. E aí na hora, quando eu fiquei sabendo, eu falei, eu vou aproveitar, porque eu estava começando os meus estudos sobre herança emocional. Aí eu perguntei para ela, existe memória celular? Ela falou, claro que existe. Se não existisse memória celular, gente, a nossa cultura desapareceria. Deus deu memória celular. A memória celular, ela é responsável para fazer a gente falar igual vocês falam, para poder vestir comida. A cultura de um povo, a cultura africana, a cultura carioca, a cultura goiana, a cultura polaca, a cultura nossa está gravada na nossa célula. Você já viu aquele menino assim, que a mãe, quem já viu essa história assim? A mãe vai lá, engravida tem uma aventura na vida, engravida do namorado ou do amante, e ela odeia esse cara, e ela faz de tudo para esse filho nunca ficar sabendo quem que é o pai. E esse menino nunca viu o pai, e ele anda igual o pai, fala igual o pai, tem as mesmas sensações, manias. Quem já viu isso? Pô, eu odiei esse cara, mas até as manias é igual. Então, nós herdamos. Lá em Curitiba, teve um cara lá uma vez, foi logo quando teve a guerra lá do Putin, lá com a guerra da Ucrânia. E aí eu vi a reportagem, o cara ama arma, o negócio dele é arma, tem um arsenal de arma em casa, tira o alvo, e ele se inscreveu lá no exército lá como é que é o nome lá? Do Zelensky, para ele defender lá a Ucrânia. E ele foi lá e vestiu as roupas dele e tal, e ele contando, amado, que quando ele viu uma bomba cair, explodir todo mundo, ele entrou em pânico. Meu Deus do céu, os soldados explodiram todos, saiu correndo em pânico. Você sabe o que é isso, amado? Memória celular. Irmão, nós não temos memória celular de guerra. Aquele velhinho lá da Ucrânia, o avô dele viveu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Ele cresceu com guerras na vida. Aquele velhinho lá da Ucrânia está lá no fronte, lá com a sua arma, e bomba explodindo. Eu não vou longe não. Vocês do Rio de Janeiro, eu sou casado com uma carioca. Nas férias do ano passado, que a gente passa as férias todo ano aqui, começou um tiroteio lá na Praça Seca. Aí eu estou vendo todo mundo deitado no chão, conversando como é que vai ser o almoço semana passada. No outro dia eu em pânico. Meu Deus do céu, a bala está comendo aqui. E está discutindo qual vai ser o almoço.
Entendeu? A maneira como vocês lidam com o tráfico, a maneira como vocês lidam com o assalto é diferente. Entendeu? É diferente de um goiano que chega aqui e entra em desespero só de sair do táxi. Por quê? Porque vocês vão criando o trauma, ele adoece, mas ao mesmo tempo cria uma resiliência muito forte. Vocês têm que lidar com situações que talvez a maioria das pessoas não lidam. Porque tem que viver, tem que trabalhar, tem que assumir a própria vida. A questão é, amado, que todos nós temos uma herança. Todos nós temos uma herança. E essa herança nasce a partir daquilo que a gente chama de memória emocional. Toda a história da existência dos nossos antepassados estão registrados em nós. O registro da memória do povo alemão, o registro dos negros. Amado, um negro tem uma resistência completamente diferente de um branquelo. Tem sim, meu irmão. Porque os negros, amado, tiveram que viver situações de lutar, de sobreviver, que muitas vezes você não, eu já ficaria aqui, né? Mas um branquelão às vezes não tem. É sério, amado. Às vezes você tem uma força que você não sabe o que você tem. Às vezes você tem uma maneira, uma força de enfrentar a vida que talvez você não sabe por que você tem essa força. Às vezes você tem uma fraqueza que você não sabe de onde vem. Qualquer coisinha te abate, qualquer coisinha te desfalece. Eu sou descendente de índio, gente. Sou descendente de índio. Por algum motivo eu amo terra. Eu amo planta. Eu amo vegetação. Entende? E às vezes você não sabe que você carrega em cada célula do seu corpo a história dos seus antepassados. A história de muitas famílias registradas em nós. Memórias de dores, memórias de traumas, comportamentos, padrões. Eu vou dar um exemplo melhor para você. A tartaruga do Projeto Tamar. Sabe a tartaruga do Projeto Tamar? Aquela tartaruguinha, a mãe dela vai lá e bota um ovo. Aí aqueles ovos que a mãe bota, as tartarugas vão lá para o mar. Se ela sobreviver, ela vai dar a volta no oceano. E sabe onde ela vai voltar para botar o ovo dela? Na mesma praia que a mãe dela botou. O nome disso é memória celular. O seu gatinho lá na sua casa, que você coloca lá uma caixinha de areia para ele fazer cocô, ele vai lá cavar, fazer cocô, jogar a terra por cima e cheirar. Aí ele sentiu o cheiro, ele vai jogar mais terrinha, ele vai cheirar. Enquanto ele para de sentir o cheiro, ele para de jogar terra. Você sabe por que seu gatinho faz isso? Porque o ancestral dele tinha que enterrar as fezes para não ser localizado por um predador. O seu gatinho viveu na selva de predadores? Não. Mas alguma coisa dentro dele faz ele fazer aquilo. Quem tem golden aqui em casa? Quem tem golden na sua casa? Quem tem golden? Tá, quem tem golden sabe, né? Eu tenho uma golden lá, 40 quilos de cachorro. Quando uma visita chega, o que o golden faz? Não, ele faz uma coisa. Quem fala aí? Ele traz uma almofada. Todo golden traz uma almofada. Você sabe por que ele traz uma almofada? Porque ele foi feito para caça. Quando ele quer agradar o dono dele, ele traz um pato. Quando ele quer agradar o dono dele, ele traz uma ave. A memória celular do golden está ali. Então, quando ele me vê, ela quer me agradar, ela vai pegar o pato dela. Aí a gente está fazendo agora um pato de couro, grandão. Porque ela acabou com as almofadas da casa. Porque ela vai lá, pega a almofada e fica para a gente assim com a almofada. Pega a almofada, pega a almofada. Ninguém ensinou isso para ela. De um dia para o outro ela começou a trazer as coisas para nós. Todas as vezes que ela fica feliz, ela quer trazer alguma coisa. É a memória celular do ancestral dela que trazia as coisas para a gente. Entendeu? Amado, durante muito tempo a gente chamou isso de instinto. Não é mais isso. Hoje ele sabe que é uma memória celular. Nós entendemos hoje que isso é uma memória. A neurociência, a epigenética chama isso de transgeracionalidade.
Tem um experimento muito curioso, que é esse experimento aí, feito com os ratos, né? Onde se faz um experimento com a cetofenoma. Com a cetofenona mais choque. O que é a cetofenona? A cetofenona é um composto químico que ativa os cheiros dos perfumes. Todo perfume, para potencializar o cheiro que foi destilado de uma planta, de alguma coisa, usa essa química aí para potencializar o cheiro. Aí eles pegaram, para potencializar cheiros, e colocaram vários experimentos associados com choque. Então, eles jogavam o ambiente com o cheiro da cetofenona, junto com choque. Cetofenona, choque. Cetofenona, choque. Durante muito tempo. Cetofenona, choque. Cetofenona, choque. Aí eles descobriram que o nariz dos ratinhos disparou células já para detectar esse cheiro, para fugir do choque. Então, todas as vezes que eles jogavam o cheiro, a cetofenona, o rato se escondia, porque ele acreditava que ia levar um choque. Pasmem, os filhotinhos, sem nunca passar pelo evento traumático, já nasceram com células que repeliam, tinham medo de cetofenona. Então, os filhotinhos que não passaram por choque, aí eles fizeram o experimento cetofenona sem choque. E não somente isso, os ratinhos, filhotinhos, já nasceram com o narizinho, já com a genética ali, para associar cetofenona a choque. Foi feito um outro experimento, olha só que interessante. O experimento indicava que o medo havia sido transmitido para a próxima geração sem uma experiência direta com estímulo traumático. Neurônios extras surgiram em suas narinas como sinal de associação à dor. Na geração seguinte, como eu disse, os filhotes nasceram já com os neurônios ativados para associar o cheiro à dor, sem passar pelo evento traumático. Os pais passaram pelo evento traumático, os filhos já nasceram com as células, com os neurônios ativados para fugir do cheiro por conta, sem passar por nenhum evento traumático. Tem um outro experimento muito forte, que são de cães. Eles pegam os cães, trancam dentro de um espaço, e esses cães são submetidos a choque, muito barulho, muito choque, muito barulho, muito choque, muita tortura. E aí eles põem os cães para cruzar. Entendeu? Só que é o seguinte, quando eles abrem o portão, os cães que passaram por choques e torturas, adivinha o que eles fazem quando eles veem o portão aberto? Quem consegue dizer? Pode falar aí, gente. Eles travam. Não foge do lugar. Por quê? Não sei se você sabe. Quando você passa por um evento traumático, o seu cérebro entra em processo de travamento. Tanto é que a fala é desativada na hora do evento traumático. Não existe fala no evento traumático. Por isso, quando você passa por uma situação, você perde a voz. Você fica sem reação. Por quê? É o seu cérebro já com predisposição aos eventos traumáticos. Porque na hora de um evento traumático, o nosso cérebro perde a capacidade de ação, reação e fala. As áreas, que é essa área aqui, ó, as áreas aonde acontece o trauma ficam desativadas. Então, quando aqueles cachorros veem o portão, eles não saem. O contrário, a gente pensaria que eles iam fazer o quê? Correr. Não, eles ficam paralisados. E sabe o que acontece? Todos os filhotes não precisam mais de ficar com o portão fechado. Eles nunca, por algum motivo, eles não conseguem ir para a liberdade. Eles foram programados a serem escravos,
a serem prisioneiros de celas abertas. Dá até um nome de livro, né? Prisioneiro de cela aberta. Ó. Você está entendendo? Se alguém quiser escrever esse livro, eu libero o título aí. Você está entendendo? Os filhotes, sem passar por eventos traumáticos, já nascem com predisposição. Já nascem com a predisposição ao trauma, a não terem reações. Tem um psiquiatra, inclusive é professor de psiquiatria, Vanik Volkan. Ele diz: nenhum trauma se reduz ao indivíduo. Toda ferida carrega consigo uma memória. Volkan é conhecido por seus estudos sobre trauma coletivo. Ele analisa como as experiências traumáticas, como a guerra, genocídios, assassinatos, não afetam somente quem as viveu diretamente, mas transmitam-se através de gerações, moldando memórias familiares e sociais. Assim como o pecado jamais se restringe ao indivíduo. Responda para mim, o pecado se restringe somente ao indivíduo ou toda uma geração? Toda uma geração. Os traumas também escapam da esfera meramente pessoal. Eles se enraizam no tecido cultural, percorrem linhas históricas, atravessam gerações como ecos persistentes que moldam comportamentos e percepções. Amado, eu moro no sul do Brasil. O comportamento sulista é totalmente diferente do comportamento carioca, de um comportamento goiano. O sulista, amado, ele se sente ofendido se você fazer perguntas para ele na rua. O sulista não gosta de conversar com ninguém. Tem até uma piada, se chega assim no centro de Curitiba e fala: cheguei, Brasil, ninguém olha. Você grita cheguei, Brasil, no Rio de Janeiro, na hora, meu irmão, o goiano vai chamar para entrar para casa e vai comer pão de queijo. O carioca vai oferecer um guaravita, entendeu? Receptivo. Por que o sulista é assim? Por conta das raízes polonesas, amado. Por conta das raízes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, da vergonha do povo alemão. Convive com o alemão para você ver. Várias vezes, eu já ouvi crente falar: pastor, eu tenho dificuldade de me expor. Eu tenho dificuldade de expor meus sentimentos. Você imagina quantas gerações nasceram com vergonha de Hitler? Imagina o povo alemão, que só foi aceito, a Alemanha só foi aceito na ONU um tempo atrás. Até um tempo atrás, o povo alemão carregava a vergonha do genocídio de Adolf Hitler. Traumas e feridas emocionais, amados, não resolvidos, serão passados geneticamente para filhos e netos. Traumas e feridas emocionais não resolvidos. Guarda essa frase. Não resolvidos. Você não resolve suas dores, você não resolve seus traumas, você vai passar epigeneticamente, eu vou falar isso daqui a pouco para vocês, para os filhos e netos. Por que tantas crianças estão sendo diagnosticadas hoje com tanta depressão, tantos transtornos emocionais desde a tenra infância? Porque nunca se viu um número tão assustador de TDAH, bipolaridade, depressão em crianças como nós vemos nos dias de hoje. Amado, hoje nós temos 11 milhões de crianças e jovens de 3 a 17 anos com um quadro seríssimo de depressão. 11 milhões de crianças no Brasil. Isso é o que a gente tem registrado. E aquelas que os pais não procuram ajuda? 42 jovens de 13 a 19 anos se matam por dia no Brasil. Hoje, no Brasil, 43 jovens se mataram de 13 a 19 anos. 27 crianças de 6 a 10 anos se matam por dia no Brasil. Isso é assustador, gente. E infelizmente o ambiente familiar hoje, na maioria dos lares hoje,
são um dos piores ambientes para se viver para muita criança. Somos uma geração de pais estressados, pais que estão a cada dia mais ocupados com tudo, menos com seus filhos. Cada dia mais nós estamos emocionalmente distantes um do outro dentro de casa. E aí me lembra lá o texto, 2 Timóteo 3,11, que diz: saiba, entretanto, diz que nos últimos dias a geração seria sem afetividade. Não ter afeto faz parte da geração dos últimos dias. Sem afeto natural, não tem naturalidade dos afetos. Cada dia mais os casamentos estão conflitantes. Cada dia mais os filhos estão crescendo sem seus pais. Nossas crianças estão cada dia mais vivendo com pais deprimidos, frustrados, infelizes na vida e nos seus casamentos. Comunidades, igrejas estão cada dia mais desconectadas e, acredite, vai piorar tudo. Nos próximos, eu não estou aqui sendo com teoria da conspiração, que eu nem gosto disso. Mas, amado, os sinais estão aí. Nos próximos 5 anos, nós vamos entrar num nível de adoecimento social tão elevado como nunca houve na face da Terra. A IA vai deixar a mais de 70% da população do planeta Terra desempregada. Mais de 70% da população do planeta Terra vai ficar desempregado com a IA. Motoristas, taxistas, professores serão os primeiros a não terem mais emprego. Até 2030, não haverá mais espaço para ter carros sendo pilotados por seres humanos. Em 2030, lembra lá do Oppenheim? Quando teve lá a corrida para quem ganhar a Segunda Guerra Mundial, criando a bomba atômica? Estava entre os Estados Unidos e Japão. Quem criasse a bomba atômica ganharia a Segunda Guerra Mundial. Quem criou a bomba atômica? Estados Unidos, jogou em cima de Hiroshima e Nagasaki, ganhou a guerra. Mas se o Japão tivesse feito a bomba, jogava em cima dos Estados Unidos, ganhou a guerra. Agora eles estão correndo para quem ligar a superinteligência. Pasmem, quando eles ligarem a superinteligência, em meia hora ela vai se autoatualizar. Em menos de 1 hora ela terá mais de 50 vezes a capacidade da inteligência humana. Ela vai, em menos de 1 semana, resolver o problema da AIDS, o problema do câncer, e todas as doenças ela vai dar o resultado de como resolver. O que a humanidade vai fazer? Se prostrar diante da IA. Eu creio que a IA será o anticristo. E ela vai criar um ser completamente superior ao ser humano. Ela vai ter condições de criar um ser. Tudo vai ser robotizado. O desemprego vai ser devastador no planeta Terra. Você acha, amado, que as multinacionais vão colocar você para trabalhar com a sua saúde, com a sua o fato de você ter que dormir, plano de saúde, e colocar um robô? Quem que a multinacional vai colocar? Um robô, gente. Vai automatizar tudo, vai fazer um baita do empréstimo para colocar robô em tudo, e vai desemprego total. Acabou, meu irmão. Automaticamente, para onde a gente vai, amado? Dentro de casa. Todo mundo dentro de casa. Amado, eu acho que nunca vai precisar de tanta igreja como vai precisar nos próximos anos. Quer uma profissão? Quer uma profissão? Seja psicólogo. Quer uma profissão? Seja terapeuta. É muita gente doente que a gente vai atender. Tudo vai piorar, amado. Agora, me responda. Somado a tantas dores que a gente vai carregando no decorrer da história. E adivinhe, as crianças vão adoecer mais e mais. As crianças serão mais diagnosticadas. E nós vamos entupir nossos filhos de antidepressivos. Tudo isso vai virar memória emocional. A transmissão geracional psíquica é transmitida de geração após geração.
pelos avós e pais, na qual a herança psicogenética é transformada em metabolismo, em material cognitivo genealógico. A família é o espaço principal para a transmissão psicogeracional. Nela se articulam diversos mecanismos de identificação, formação, hábitos e ações. As funções cognitivas elaboradas pelo grupo familiar, como por exemplo nas situações de violência, traumas, ficam registradas nas células nervosas dos neurônios, comprometendo, influenciando e atuando diretamente em várias dimensões intrafamiliar, produzindo agressões de todas as ordens sociais, estímulos às guerras, às ditaduras, aos genocídios e até à miséria. A gente nasce com vontade de ser miserável, com vontade de ser um coitado, com vontade de ser adoecido emocionalmente. O silêncio da violência, do abuso, do ódio, do medo e das rupturas familiares é determinante para a transmissão geracional psíquica que percorre na memória de todo o inconsciente coletivo. Nada escapa dessa transmissão. Dores não são resolvidas, amado. Padrões e traumas emocionais não podem ser resolvidas apenas sentando numa cadeira e cantando música. Se nós não resolvermos as nossas dores, se nós não mudarmos padrões familiares de adoecimento, de pobreza, de miséria, de autocomiseração, de adoecimento, de depressão, nós vamos passar isso de geração em geração, mesmo que a gente nem tenha conhecimento disso. Muitos dos nossos medos inexplicáveis, muitas das nossas dores físicas, a nossa ansiedade, a nossa dificuldade em relacionar, ou até mesmo os comportamentos autodestrutivos, podem ter raízes em experiências vividas pelos nossos pais, pelos nossos avós e pelos nossos antepassados. Isso significa que o trauma funciona como uma tatuagem invisível passada adiante. Um código silencioso que influencia nossas reações no mundo sem que saibamos a sua origem. Muitas das vezes, irmãos, o medo, a culpa e a vergonha. Olha aqui para mim. Talvez esse medo não tenha a ver com você. Talvez essa culpa que você sente não tenha a ver com você. E eu não estou aqui amenizando pecado, tá? Não é isso. Só estou dizendo que você está tentando achar uma resposta que às vezes não está em você. Traumas geracionais, amados, são padrões de dor. Traumas geracionais são padrões de sofrimento. São distúrbios emocionais que foram passados dos pais aos seus filhos pelas células nervosas. E que podiam afetar não apenas o indivíduo diretamente, mas todas as gerações futuras. Gosto demais desse médico, psicólogo, escritor Gabor Maté. Gabor Maté é muito respeitado dentro da medicina. Ele fala: o trauma não reconhecido e não tratado de nossos pais pode se manifestar nas gerações seguintes, não apenas como herança emocional, mas como uma marca física e psicológica que afeta nosso bem-estar e nosso comportamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou fazer um atendimento rápido aqui, tá? Quem quer? Quem quer um atendimento rápido aqui? Algumas pessoas. Então, para elas que eu vou fazer, então. Você está sofrendo um câncer. Você está sofrendo uma depressão. Você está sofrendo uma fibromialgia, uma dor crônica, uma doença no seu corpo. Qual foi o evento? Você conseguiria lembrar em que momento essa doença se manifestou? Talvez foi na hora que você se sentiu insegura com seu marido. Talvez foi na hora
que você se sentiu abusada por alguém, talvez uma traição. E justamente nesse dia, nessa semana e nesse mês, começou a doença. E você não sabe explicar. Mas você sabia que se você tiver curiosidade, você pode pesquisar a sua geração. A gente não está fazendo isso espiritualmente? Nós não estamos lá zerando na ficha as nossas heranças espirituais, os pecados dos pais, sim ou não? Tá. E se você pesquisar os traumas que a sua mãe viveu? Talvez quando a sua mãe tinha sua idade, ela foi estuprada. E esse estupro ficou registrado na célula dela. Talvez na sua idade, sua mãe perdeu um filho. E esse trauma, principalmente na sua mãe, que não tinha nenhum recurso para poder falar, ficou registrado na célula dela. E na hora que você viveu a mesma dor, disparou na sua célula o trauma genético. Talvez você não prestou atenção, que talvez a sua gravidez disparou em você, sem você perceber, uma memória emocional lá da sua mãe, ou até mesmo você, homem. Porque, amado, eu vou falar uma coisa para você. Nós não temos noção do quanto isso afeta a nossa alma. O quanto isso afeta. Ainda. Ele vai tocar? Não, né? Vai desligar. Ah, tá. É porque ainda tem mais ainda um tempinho ainda. O meu TDAH não deixou, entendeu? Disparou. Olha aqui para mim. É quase impossível você não associar a sua doença com a sua mãe. A sua fibromialgia com a sua avó. O que é fibromialgia? Olha aqui para mim. Quando você está tenso, seu tendão dói, não dói? Seus músculos não dói? Você está tenso, nervoso, dói tudo, trava tudo, não trava? Sim ou não? Pois é, inflamou. Mas o que é a fibra? Sabe quando você vai fazer um churrasco e você quer deixar a carne mole, tirar a dureza da carne? O que você tira da carne? Os homens sabem muito bem disso. O que a gente tira? A fibra, que é aquela pelezinha branca e transparente que fica envolvendo as partes da carne, sim ou não? Pois é, o seu corpo tem fibra. E você sabia que as fibras do seu corpo é conectado com o seu sistema emocional? O que é a fibromialgia? É uma inflamação nas fibras do seu corpo, fruto de sentimentos não resolvidos. Fruto de sentimentos que ainda não foram tratados dentro de você. Deixa eu falar rapidamente sobre o impacto do trauma no desenvolvimento cognitivo e criativo das crianças. Primeira coisa que eu quero que você entenda. O trauma acontece tanto no nível psicológico, e esse é o problema que a maioria das pessoas não entendem e tem dificuldade de aceitar. O trauma não é só psicológico, o trauma é físico. Todo trauma que você viveu, que a sua mãe viveu, que o seu pai viveu, esse trauma é físico. É físico. Ele é emocional e a gente não tem dificuldade de entender que ele é emocional. Só que as pessoas não entendem que trauma é físico. E acreditem, trauma inflama o corpo. Trauma produz inflamação no tecido do corpo. Gerações que passaram por traumas, as futuras gerações são mais propensas a câncer. Pais que passaram por traumas, os filhos são mais propensos a doenças autoimunes. Pais que passaram por traumas, os filhos têm mais disposição à depressão, a problema mental e tantos outros transtornos. O que eu falei no início aqui foi sobre genética. O que é a genética? A genética é um ramo da biologia que estuda a hereditariedade e a variação dos seres vivos.
Ela investiga como as características e traços, como cor de olhos, altura ou predisposição a certas doenças, são passadas de geração para outra geração através dos genes, que são unidades de informação presentes no DNA. Agora, o que é a epigenética? Epigenética e genética. O que é epigenética? A epigenética é o estudo de como os fatores externos e comportamentais podem afetar os nossos genes. Eu vou explicar agora de maneira fácil e rápida o que é genes. Em outras palavras, ela investiga como o ambiente das nossas experiências pode influenciar a forma como os nossos genes são ativados. O que foi ativado lá no narizinho do rato? Uma célula que produziu nele um medo do cheiro, porque o cheiro e o choque eram aplicados juntos. O cérebro associou o cheiro ao choque. A próxima geração, sem passar por choque, passou a ter medo do cheiro. São ativados ou desativados, ou seja, o gene vai ou não produzir proteína. Como é que é assim? Como assim produzir proteína? Aqui comigo, ó. Vamos entender de forma fácil. DNA é onde contém os genes, ok? Todos nós temos um DNA. Cada um aqui tem um DNA diferente, a não ser que você seja gêmeos. Você sabe, toda abelha é gêmea. Se você pegar uma abelha, ela tem o mesmo DNA daquela abelha, o mesmo DNA daquela abelha, o mesmo DNA. Aquela colmeia é a maior colmeia de seres gêmeos do planeta. Cada abelhinha daquela é o gêmeo da outra abelhinha. Só que olha aqui para mim. Se ela tomar uma quantidade excessiva de geleia real, que é o alimento que a abelha rainha come, ela altera não o DNA, o comportamento genético. E ela vira uma abelha mãe, uma abelha rainha. A geleia real muda o comportamento de uma abelha e faz ela virar rainha. Nós temos, por exemplo, raposas, que dependendo do ambiente, ela vira outro ser. Ela tem outra cor, outro ser não, ela passa a ter outra cor. O ambiente externo, de frio ou gelado, muda a tonalidade da pele. E tantos outros seres vivos. Mas presta atenção, olha aqui comigo. O DNA contém os genes. Os genes fornecem as instruções para a reprodução de proteínas. As proteínas são as ferramentas em que o corpo usa para fazer tudo funcionar. Como é que isso funciona? Presta atenção. Existe um processo biológico no seu DNA que transforma genes em proteína. Então, os genes é o que vai determinar a cor dos olhos, a cor do cabelo, a saúde ou a doença, ok? E os genes é uma máquina que transforma em proteína. O que é proteína? Proteínas são aminoácidos, proteínas são o colágeno que você precisa ter, proteínas são as enzimas digestivas, são a hemoglobina, são os anticorpos, são as proteínas. Sem proteína não há metabolismo. Sem proteína seu corpo não desenvolve de forma saudável. Sem proteína não tem reparação celular. Sua pele machuca, não vira outra pele. Como é que isso funciona? O que é proteína? Olha lá. Colágenos na pele e nos ossos. As enzimas que aceleram processos químicos. As hemoglobinas que carregam o oxigênio para o sangue. Os anticorpos do sistema imunológico, os hormônios proteicos com insulina. Como é que isso? Eu vou dar um exemplo só da enzima ali, ó. Tá vendo a enzima? Olha aqui para mim. Para que o seu corpo precisa dessa proteína chamada enzima? Só um exemplo. Eu não vou falar do colágeno, nem da hemoglobina, nem dos anticorpos, nem dos hormônios proteicos. Eu vou falar só da enzima. O que é enzima? Quando você toma leite, lá no leite tem uma molécula. Qual que é a molécula? A lactose.
Tem uma molécula lá chamada lactose. E lá na lactose tem duas pequenas moléculas, que é a glicose e a galactose. O que a enzima lá no seu organismo faz? Ela quebra, diminui a molécula da lactose. Diminui. Ela quebra a molécula da lactose. Se faltar enzima no seu corpo, essa proteína, você não consegue, o seu organismo não quebra a molécula de várias outras moléculas. Você não pode receber uma molécula pura, seu organismo tem que quebrar essa molécula. Se essa molécula da lactose não for quebrada, você tem intolerância à lactose. Vai produzir gases, dores, alergias terríveis em você. Agora é isso que eu quero que você entenda. O trauma bloqueia as proteínas. Lembra lá do ratinho? O trauma altera o comportamento dos seus genes e impede os seus genes de produzir proteína. Logo, o trauma faz você ter problema de pele, o trauma faz você ter problemas gastronômicos, o trauma faz você ter problema de respiração, o trauma impede o seu sistema imunológico. Todas as vezes que você vai no médico, o que o médico pergunta para você? Como é que está o seu emocional? Por quê, meu irmão? Porque é provado que a memória do trauma afeta profundamente o comportamento das proteínas, como eu falei do rato, como eu falei do cachorro. Quando o corpo não produz proteína, ele fica extremamente vulnerável a série de problemas de saúde, afetando em tudo, desde a digestão, a reparação de tecidos, as infecções, a transportação de oxigênio. Por isso que a qualidade das células determina a sua pele, a memória da célula, saudável ou não, determina os seus ossos, os seus tendões, os seus pulmões. O trauma geracional afeta profundamente o nosso DNA e passa de geração para geração os traumas herdados. Estudos mostram que mães que enfrentaram depressão e outros estressores emocionais durante a gravidez pode impactar profundamente o desenvolvimento cognitivo, a inteligência e a criatividade da criança. Quanto mais saudável emocionalmente uma mãe for, quanto mais saudável um pai, um avô, um bisavô, mais inteligente, mais criativo será a próxima geração. É incrível quando você olha uma mãe que tem uma gravidez saudável, tranquila, sem estresse. Você percebe o desenvolvimento desse bebê, você percebe o desenvolvimento dessa criança. Estresse excessivo durante a formação dos circuitos cerebrais responsável pela memória do bebê, pela memória da aprendizagem, produzindo disfuncionalidade no desempenho acadêmico, na resolução de problemas. Você quer ver um experimento científico muito forte, que é a questão do cortisol. Você sabe que o cortisol é o hormônio do estresse, produzido pelas glândulas suprarrenais, e ele tem um papel crucial de ajudar o corpo a lidar com situações de estresse. Você está andando na rua, dá de cara com um pitbull. Qual o hormônio que você precisa nessa hora? Cortisol. Fica alerta. Não tem TDAH nessa hora, entendeu? Você está aqui focado. Agora olha só. Escute. Quando os níveis de cortisol são elevados durante longos períodos de gestação, como o caso de mães que enfrentaram estresse elevado, ansiedade ou depressão, isso pode afetar o desenvolvimento cerebral do bebê, especialmente em áreas associadas ao controle emocional e aprendizado. Um estudo publicado numa revista aí americana, tem um nome complicado aqui, revelou que os níveis elevados de cortisol na gestação estavam relacionados ao comportamentos ansiosos e às dificuldades emocionais do filho pós-nascimento. O bebê recebe os níveis elevados de cortisol através do útero da mãe.
Outros bebês desenvolveram doenças autoimunes, infecções frequentes, obesidade, transtorno de ansiedade e depressão. Estudos observaram também que crianças que receberam altos níveis de cortisol durante a gestação foram diagnosticados com déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH e doenças cardíacas. Um outro estudo publicado por uma revista em 2013 encontrou a correlação direta entre estresse pós-traumático e o nível de autismo, o aumento do autismo. Os 3 fatores do autismo, qual que é? Hereditariedade, que já foi comprovado, idade, pós 40 anos de idade, gravidez tardia, e profundo estresse. Tinha autismo no passado? Tinha. Mas por que eles não eram tão detectados como estão hoje nos espectros? Porque as mulheres estão grávidas e na repartição pública aguentando tudo quanto é tipo de desaforo. As mulheres estão grávidas e na loucura do mercado de trabalho, estressadas. Amados índios, não sei se você sabe, tem índios que é proibido levar problema para a mulher quando ela está grávida. Crianças são hipersensíveis ao sentimento dos pais. E nós temos uma glândula chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral é o que produz medo, pânico, amor, tristeza. E acredite, a amígdala cerebral da mãe é ligada com a amígdala cerebral da criança durante o processo gestacional. Tudo que uma mãe sente durante a gravidez, a criança vai sentir. Os traumas, as dores, os comportamentos autodestrutivos, os medos, os padrões adoecidos estão movendo gerações. Nós já estamos terminando. A história da nossa ancestralidade, especialmente as histórias de sofrimento, dor, ficam gravadas em cada célula do nosso corpo, influenciando de maneiras profundas e muitas das vezes invisíveis. Clarice, escute. Você não é culpado pelo que você herdou. Amém? Mas você pode ser responsável em transformar o que transmite. Não está pronto ainda, mas eu desafio você a me seguir nas minhas redes sociais quando o meu livro Herança Emocional for lançado. Tá? Você que me segue no Instagram, eu vou pôr aqui depois. Você que me segue, adquira meu livro Herança Emocional. Mas você pode adquirir um outro livro que me ajudou muito, que é esse livro aí, ó. Ele tem um audiobook na internet, tá? Você pode ouvir o audiobook. Eu vou pedir para você se levantar. Levante seu lugar aí. Você pode repetir comigo? O corpo guarda memórias que a mente esqueceu. Fez sentido ouvir isso que você ouviu aqui? Hã? Aumenta a música para mim, por favor. Aumenta a música de fundo para mim, por favor. Feche seus olhos. Eu sei que está uma luta na cabeça de muita gente aí. Pastor, o que eu vou fazer agora com tudo isso que eu ouvi? Você vai buscar ajuda. Você não vai ficar com essa boca sua calada. Lembra que eu falei? Nós temos que resolver nossas dores, gente. Temos que resolver nossos traumas. Eu queria te ajudar agora. Amém? Eu queria fazer uma oração com você. Eu não vou deixar você ir embora sem orar com você e por você. Se você sente que você carrega dentro de você dores que talvez você não sabe explicar, que talvez isso tenha a ver com a sua história familiar. Você está carregando as dores da sua mãe. Eu quero chamar você aqui à frente, eu quero orar com você e por você.
Vem aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Talvez você está enfrentando um câncer. Talvez você está enfrentando uma fibromialgia. Talvez você está enfrentando uma doença de estômago. Talvez você está enfrentando dores profundas. O que seu corpo está falando? O que seu corpo está falando? Vem aqui à frente. O que seu corpo está falando? Talvez, amado, seu corpo está dizendo para você: vamos parar com essa dor. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, todos aqui. Talvez tem pessoas aqui que você escondia debaixo da mesa quando seu pai chegava. Ele chegava quebrando tudo. Seu pai chegava quebrando tudo. Você escondia debaixo da mesa tremendo de medo. Olha aqui para mim. Não era ele, tá? Era a dor dele. Era o dodói dele. E talvez seu pai, com certeza, talvez não, seu pai não tinha a oportunidade que você está tendo aqui agora. Qual é a única forma que ele tinha de parar de sentir a dor dele? Bebendo. Talvez sua mãe nunca te deu carinho. Pastor, eu nunca entendi porque que minha mãe nunca me amou, nunca me colocou no colo. Não era ela. Era a dor dela. Era o dodói dela, que talvez nem era dela. Mas talvez, amado, você nem saiba. Sua avó foi estuprada. Você sempre falou que a sua mãe nunca deu nada. Talvez ela foi estuprada. Talvez alguém um dia entrou quando ela tinha 5 anos no quarto dela e tocou nela. E ela nunca conseguiu expressar sentimento para você. Mas hoje você tem a oportunidade de interromper essa dor geracional. Eu quero agora, com muito cuidado, com muita dependência do Espírito Santo, orar com você. Amém? Fecha seus olhos. Repita comigo. Senhor Deus e meu Pai. Fala com todo o seu coração. Fala: Senhor Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti. E eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que assim como eu herdo bênçãos, assim como eu herdo as bênçãos dos meus pais, infelizmente, eu posso ter herdado feridas também. E essas feridas estão vindo de geração em geração. E eu quero reconhecer as dores. Eu quero reconhecer esses traumas. Eu quero reconhecer padrões de sofrimento que os meus antepassados estão me influenciando até hoje. Pai, me ajude agora a romper com esse sentimento. Eu quero romper agora com as dores emocionais, com os traumas e com os padrões que a minha família carrega. Meu querido Pai, através de Cristo Jesus, a maldição e a herança do pecado foi quebrado. Mas eu quero orar agora também, que a dor e as feridas emocionais dos meus pais também sejam quebradas. Eu renuncio às heranças emocionais, os sentimentos do medo, os sentimentos de vergonha, de culpa, de padrões de comportamentos adoecidos, que impedem que eu viva plenamente a minha vida. Eu peço agora que o poder do Espírito Santo se revele agora, e eu quero renunciar todo padrão de sentimento, toda memória emocional carregada de geração em geração. Eu me coloco nos teus braços, pedindo: liberta-me, Senhor, de todo fardo emocional que não me pertence, de toda dor emocional que não me pertence. Senhor,
que a tua graça seja poderosa para curar toda a memória emocional que estão gravadas na minha mente, nas minhas células, na minha alma. E eu declaro agora liberdade, e eu peço que cada trauma familiar, que cada ferida emocional, que cada padrão de dor, que cada comportamento adoecido que tem sido transmitido de geração em geração, eu declaro quebrado agora, que a tua cura chegue até mim agora, que através de mim os sentimentos de medo, de depressão, de dores emocionais sejam desconectadas, e eu renuncio, eu rejeito todo sofrimento, toda doença, todo medo e toda insegurança, e eu declaro que a paz de Cristo envolva cada célula, envolva meu coração, envolva minha mente, trazendo liberdade e trazendo o poder do Espírito Santo diante de toda a dor do passado. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel, e a Tua misericórdia e a Tua bondade se renova. Eu creio que através do Espírito Santo eu sou liberto de toda a prisão emocional, e eu tomo posse de toda a liberdade e de toda a cura em Cristo Jesus, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Amém. Amém, queridos. Quantos recebem essa palavra aqui? Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Amado, fez sentido você ouvir isso? Amém? Então olha aqui para mim. Investigue a sua alma. Descubra o que sua mãe sentiu. Descubra. Descubra o que sua avó sentiu. Descubra o que seu pai sentiu. E transforme isso em poder de Deus. Amém? Seja livre dos traumas. Seja livre das dores. Eu sou prova disso. Amém? Eu sou prova de como Cristo interrompeu a maldição. Interrompa as dores da sua família. Para que você tem que gritar com seus filhos desse jeito? Para que tanta raiva? Não precisa. Repita comigo: eu renuncio toda dor emocional, toda dor geracional. Eu renuncio em nome de Jesus. Amém? Amados, por favor, investigue. Se você não tem condições de comprar o livro, você tem dificuldade de leitura, compre esse livro aí, ó. Compre esse livro. Não começou com você. Como o trauma familiar herdado nos define como dar fim a esse ciclo. E fique atento quando saiu herança emocional, tá? Adquira também, tá bom? Você foi abençoado? Então nos abençoe, vá lá e compre um livro. E você também. Não saia abençoado somente. Abençoe. Pega na mão de alguém e fala assim: eu vou lá agora dar um livro para você de presente agora. Aleluia. Eu vou te dar uma camiseta, amém? Amém? Podeis assentar, os pastores vão finalizar. Podeis assentar, querido.